de novo. Deixa eu ver aqui se já está, tem mais ou menos, a gente tinha começado a aula com umas 20 e poucas pessoas, então eu acho que talvez tem 18 já, esses 18 devem ser os que estão realmente presentes, 20, 21, tá bom. Então vamos lá, vamos começar de novo. Então, pessoal, aqui temos uma... Tá todo mundo, imagino, vendo aí, né? Deixa eu ver aqui, tá compartilhando, tá gravando, compartilhamento, tá compartilhando, tá, que legal. Então, se der algum problema, grita de novo aí pelo chat. Ou pelo, melhor ainda, pelo microfone, tá, gente? Porque às vezes eu demoro para ver o chat, que eu jogo na tela aqui só o PDF, então demora às vezes a perceber alguma mensagem. Ok, 100 instâncias do vetor aleatório. Então aqui existem, a gente tem então, a gente pode ler, a gente já fez esse tipo de exercício, né? Os valores marginais, o valor esperado da variável y1 e o desvio padrão da variável y1, assim como também da variável y2. A gente olha isso projetando os pontos ao longo das coordenadas. Então, se a gente olhar para coordenada horizontal, projetar todos esses pontos aqui ao longo da coordenada horizontal e imaginar o histograma que seria criado com a projeção desses pontos, a gente consegue imaginar que o valor esperado da y1 deve estar em torno de 10. E realmente foi esse o número que eu usei para gerar esses pontos. E o desvio padrão deve ser aproximadamente 2,5, porque se 10 é o ponto central aqui, em torno do qual esses pontos estão oscilando, e que deve ser o valor esperado, eles parecem se afastar até 4 unidades, ou um pouco mais, 5 unidades lá para cima, né? Então, acima daqui, então, mais ou menos, o desvio médio talvez seja alguma coisa como 2,5. A mesma coisa aqui para baixo, eles se afastam de mais ou menos até 6, 5 aqui para baixo, né? Tipicamente, 5 teve um pontinho só, se afastando por 6 unidades aqui para baixo, chegando em 4, mas a maioria chegou mais ou menos até aqui. Então, isso aqui deve ser o desvio máximo, o desvio médio, alguma coisa como 2,5. E eu pedir para você fazer esse exercício aqui de achar o valor esperado da y2, o valor esperado e o desvio do y2. A gente fez isso na aula passada e vocês acertadamente mostraram lá que o valor esperado do y2... Opa, aqui continua o erro, hein? Deixa eu anotar aqui. Slide. Qual que é esse slide? Eu não consigo ver o slide aqui. Espera aí só um minuto, gente. Ok. Então, o valor esperado do y2 ao longo desse eixo não é 15, então o valor esperado deveria ser alguma coisa como 50, mais ou menos por aqui, se a gente projetar todos os pontos, 50, e o desvio ao longo desse eixo é completamente diferente do anterior, aqui embaixo era 2,5, aqui são 15 unidades. É o tamanho típico do afastamento que a gente tem. Os valores de y1 e y2 estão medidos no mesmo ômega e não são independentes. Realmente, o valor do y1, se você me falar que o y1 é um valor muito acima da média dele, me dá alguma ideia, um chute razoável para eu dar eu consigo chutar um valor para o y2. Vamos olhar isso aqui de uma maneira um pouco mais específica. Imagina aqui que a gente tem... A pergunta é a seguinte: qual que é a distribuição da variável y2, dado que o y1 é 14? O que a gente pode dizer acerca do valor esperado de y2, dado que y1 é 14? Esse valor esperado, ele continua igual à esperança marginal? Lembra que a esperança do y2, aqui, né, desse valor, se você não me falar nada sobre o y1, o valor que você espera é 50, com um certo desvio em torno desses 50. O que a gente pode pensar agora, o que a gente pode esperar para o valor do y2,
dado que o y1 é 14. Porque quando essa informação que eu estou te dando, ela significa isso daqui, que a gente está ao longo dessa linha azul. O y1, medido nesse indivíduo, ele já foi fixado e é igual a 14. O que você não sabe agora é o valor da coordenada vertical. E olha o que a gente pode imaginar. Se você estivesse pensando 50, 50 que é o valor típico para o y2, sem saber nada sobre o y1, você estaria chutando um valor aqui. Mas isso não parece razoável. Se a gente olhar a amostra que está na nossa mão, a gente está vendo que quando o valor do y1 é 14, ou próximo de 14, né, aqui nesse entorno, esses valores estão nessa faixa aqui em cima, e bem distantes dos 50 que está aqui embaixo. Na verdade, não tem nenhum valor, quando o y1 é 14, não tem nenhum valor do y2 que é nem próximo de 50, que está aqui onde o meu cursor está se mexendo. Qual que é o valor no olhômetro que você chuta para o valor esperado do y2, dado que o y1 é 14? (70, talvez? Por aqui, né? Esse é o valor que você espera. Os valores estão nessa faixa, e aí o valor esperado é alguma coisa como 70. Está aqui. Realmente. Observa que esse 70 é um número bem maior do que o 50, que é a esperança marginal. Então, a gente começa, quando dado que o y1 é 14, o que você espera para o y2 é um número muito diferente do que você espera para o y2 se você não falar nada sobre o y1. E isso fica bastante diferente porque as variáveis estão associadas, estão correlacionadas. Então, Mi2 aqui é a esperança marginal do y2. Aí, outra coisa é a esperança condicional. A esperança do y2 condicionado no valor do y1. Então, a esperança muda. Agora, é só a esperança que muda? Na verdade, a gente pode pensar também no desvio padrão dessa variável y2, dado que o y1 é 14. Vamos olhar os pontos y1 e y2 que possuem y1 aproximadamente igual a 14. Ou seja, esses pontos que estão aqui... O que é isso? Isso. Os pontos que estão aqui em torno do 14, né? Esses pontinhos, uma pequena faixa aqui em torno do y igual a 14. Esses pontos estão nesse intervalo, mais de 50, né? O mínimo aqui, ó, aqui embaixo, né? Mais ou menos daqui até mais ou menos 80 aqui em cima, por aqui. É nessa faixa aqui, de 50 a 80. Esses pontos, quanto que você chutaria? Eu chutaria que o desvio, então, quanto que você espera de desvio? A gente já disse que a esperança é aqui, 70. Agora, o quanto que o y2 se desvia desse número esperado? Qual que é o valor típico desse desvio? Às vezes ele se desvia pouco, do 70, às vezes ele se desvia muito. Quanto que, em média, ele se desvia? Bom, é mais ou menos, grosseiramente, isso aqui está errado, né, gente? Isso aqui devia ser 50, aqui está mais um erro. Quer dizer, o intervalo é 80 a 50, então eu estou pensando assim, o comprimento total do intervalo dividido por 4. Eu estou pegando esse intervalo aqui de 50 até 80, isso aqui dá 30, e dividindo 30 por 4, em 4 pedaços, né? Então, a metade desse intervalo seria o valor esperado, e 2 desvios, ou 2 pedaços, 2 segmentos para cada lado. Então, 7,5. Conseguiram entender esse raciocínio? Se alguém não entendeu, levanta a mão, comenta, abre o microfone e fala, porque isso é extremamente importante. Entendido. É melhor, se alguém não entendeu, comentar. Então, 7, observa também que a gente tinha visto anteriormente que 15 era o desvio padrão da variável y2, o desvio padrão marginal, sem olhar para o valor de y1. E agora a gente está descobrindo que quando eu te dou a informação de que y1 é 14, esse desvio padrão, né, a variância do y2 e, portanto, o desvio padrão, que é a raiz dessa variância,
ele muda também, não só a média mudou, mas o desvio padrão também muda, e muda agora diminuindo substancialmente. Era 15 o desvio, ele agora é praticamente metade, a metade de 15, né? Mas diminuiu. Então, esses são os dois primeiros momentos condicionais da variável y2, dado y1 igual a 14. A esperança e a variância condicionais de y2, dado que y1 é 14. São resumos dessa distribuição de y2. Mas a gente só deu o momento, a esperança e o desvio. E qual que é a distribuição de probabilidade de y2, dado que y1 é 14? A distribuição inteira, porque eu não quero só os momentos, eu gostaria de calcular probabilidades com essa distribuição condicional. Ela é uma normal, uma gama, uma uniforme? Pois bem, ela é uma normal. Ela é uma distribuição, a gente vai ver daqui a pouco, né, até o final da aula, que essa é uma propriedade genérica da gaussiana multivariada, que as distribuições condicionais, elas são também gaussianas, também normais. Então, como a gaussiana, ela depende apenas, a gaussiana univariada, ela depende só de um valor esperado e um desvio, a gente, tendo encontrado um valor aproximado aqui para os dois, para a esperança condicional e a variância condicional, a gente tem a distribuição completa. Se ela é uma gaussiana, a distribuição de y2, dado que y1 é 14, é uma gaussiana com aquele valor esperado, isso, 70, e 7,5 elevado ao quadrado, aproximadamente isso. Então, deixa eu falar aqui dos momentos para a distribuição, porque a gente fez esse cálculo aqui e olhamos qual que era a distribuição do y2 condicionado no y1 igual a 14, um valor específico, esse ponto 14 aqui. Mas o que acontece quando a gente mexe com essa linha azul? Quando eu mexo com a linha azul e trago ela mais aqui para o centro, quando eu mudo aqui mais para a ponta, eu não quero, evidentemente, ficar fazendo esse exercício visual o tempo inteiro, principalmente quando a gente depois criar um vetor com mais do que duas componentes. Então, eu preciso ter uma fórmula geral para fazer isso. Fazendo com duas componentes inicialmente, a gente consegue obter uma fórmula geral para expressar essa distribuição genérica aqui. Não vou fazer essa dedução matemática, mas ela depende do coeficiente de correlação ρ, que nesse caso, nesse exemplo, eu criei esses dados usando ρ igual a 0,8. E a fórmula geral é essa daqui. Então, você vai ver que vai coincidir exatamente com aqueles números. Essa fórmula geral, ela está aqui, quer dizer, qual é a distribuição do y2, dado que o y1 é um valor genérico yzinho. É uma gaussiana, ela tem uma certa esperança condicional, que é expressada aqui, é o mu da variável y2, dado que a variável y1 está fixada em y1. Isso aqui tudo está é um subíndice, né, do mu. E aqui ela tem uma variância, é a variância da variável y2, dado que o y1 é igual a yzinho. Quem são essa esperança condicional e essa variância condicional? As fórmulas estão aqui. Então, a esperança condicional é mu2, é a esperança marginal, mais esse outro pedaço do lado de cá, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. E aqui a variância, o desvio padrão, né, é a raiz quadrada da variância, que é a variância marginal vezes essa expressão que está aqui, raiz de 1 menos ρ ao quadrado. Por exemplo, quando a gente pegou o y2 igual a 14, a gente fixou o valor do y2 igual a... desculpe, aqui devia ser y1, né? Oh, puxa vida. Quando a gente fixou o y1 igual a 14, a gente achou 70 e, né, no olhômetro, 70 e 7,5. Vamos ver quanto que essas duas fórmulas aqui fornecem para a gente. Ela fornece o seguinte, quando o y1 é 14, o mu2 é 50, aqui, e tem toda essa expressão aqui. Eu falei que eu gerei esses dados com ρ igual a 0,8. Então, onde tem ρ aqui? 0,8. Depois, as variâncias, ou os desvios padrões marginais da variável 2 e 1. A variável 1 era 2,5, a variável 2 era 15, o desvio padrão dela. 14 é o valor que a gente está fixando aqui,
E mu1 é a média da variável 1. Então, que era 10. O que é 10. Então, essa conta toda dá 69,2, que é muito próximo dos 70 que a gente achou no olhômetro. E o desvio padrão, que está aqui embaixo, é essa fórmula que está aqui, então, que vai ser o desvio da variável 2, que é 15, vezes a raiz quadrada de 1 menos 0,8 ao quadrado. Essa conta dá 9, e a gente tinha no olhômetro achado 7,5. Tá bom, tá razoável, tá mais ou menos, né, igual. Então, a variável y2, ela, de maneira mais exata, né, perfeita, ela tem essa distribuição gaussiana com esses parâmetros aqui. Vamos analisar com um pouquinho mais de cuidado essas duas expressões que estão aparecendo aqui. Só rapidamente, o que essas duas expressões... Eu vou olhar isso aqui embaixo, fica um pouco mais... Talvez um pouco mais claro, a gente pensando aqui. O que acontece quando eu mudar esse valor de y aqui? Vamos imaginar, por exemplo, que eu faço o valor do y ficar mais extremo do que 14. Ou seja, eu estou aqui, eu vou empurrar essa curva aí, azul, mais para extremo aqui. O que vai acontecer com o valor esperado da variável y2? O que você espera que aconteça? Você empurra isso, por exemplo, para 16. Vai aumentar. Vai aumentar. E o desvio padrão? Não é tão óbvio. Não. É mais difícil de enxergar. Você pode falar assim, vai ficar pequenininho, porque olha aqui. Na verdade, o que está acontecendo aqui é um pouco mais difícil de ver, porque tem muito pouco ponto aqui agora. A gente está numa parte muito extrema e a gente está enxergando pouco a distribuição. Eu tenho 2 pontos, ou 3 praticamente, né, em torno de 16, talvez esse ponto aqui mais embaixo também, né? Então, eu tenho muito poucos pontos para tentar ter uma ideia da distribuição de probabilidade. Mas, claramente, a esperança deveria aumentar por causa dessa inclinação aqui. O desvio é menos claro. Vamos ver na fórmula se isso se reflete. Na fórmula aqui, o que está acontecendo? Se eu passar aqui de 14, se eu passar isso aqui para 16, isso aqui vai aumentar. Antes era 4, agora vai ficar 6. E esse valor todo que está aqui é positivo. Então, eu estou aumentando essa quantidade. Então, realmente, isso daqui vai aumentar à medida que você fazer esse negócio aqui ficar mais positivo. Se, na verdade, ela estiver abaixo do 10, essa expressão toda aqui é negativa, e o que você vai estar fazendo é subtraindo de 50 um valor que fica cada vez mais menor, né? Vai ficar cada vez menor abaixo de 50. Quer dizer, se eu chegar aqui em 10... a diferença é 0. Mas se eu puxar essa linha azul para baixo de 10, por exemplo, para 6, o que eu vou estar fazendo é subtraindo de 50, que está aqui, eu vou estar puxando essa média do y2 para baixo, se eu trouxer essa linha azul aqui para baixo da média do y1, que é. Então, tá ok, quer dizer, é isso mesmo, né? Se eu estou acima da média da variável 1, eu vou puxar a média da variável y2 para cima. Eu vou sair do 50 e vou puxar ela para cima. Se eu pegar, porque essas variáveis são positivamente correlacionadas. Se eu, na verdade, essa linha azul estiver abaixo de 10, eu vou empurrar a média da variável y2, eu vou sair de 50 e vou puxar ela para baixo. O quanto que eu puxo para baixo ou para cima depende do quanto que eu estou me afastando aqui no eixo horizontal. Se eu estiver muito afastado aqui, eu também vou me afastar mais do lado de cá. Quanto que eu me afasto? O desvio que eu dou nessa direção é igual ao desvio que eu dou nessa outra direção? Bom, as variáveis aqui, elas têm escalas completamente diferentes. Essa daqui, ela está em torno de 10 e se afasta mais ou menos 2,5 para cada lado. Essa daqui se afasta 15 para cada lado da média dela. Então, como é que eu faço... Quando eu olho aqui, eu me desviei 4 unidades aqui para cima. Como é que eu meço o quanto que eu me afasto ali para cima, na variável y2? Eu uso o desvio padrão, que é o padrão para medir desvios. Observa como que a fórmula, ela na verdade, usa... Vamos olhar para essa quantidade aqui, que é a quantidade na escala da variável y1. São 4 unidades. Olha, mas 4 unidades significa o quê? Bom, como é que eu transfiro isso para a variável y2?
eu faço o seguinte, eu pego esse termo que está aqui, 2,5, e divido aqui por baixo. Então, na hora que eu estou dividindo isso, eu estou olhando, é 4 dividido por 2,5. O que é esse 2,5? Vamos olhar na fórmula lá. É o desvio da variável 1. O desvio da variável 1, o desvio padrão dela, então eu estou medindo o desvio que eu tenho, né, absoluto, relativamente ao tamanho típico do desvio. Então, quanto que é o desvio padronizado na direção da variável 1? É 4 dividido por 2,5. Essa quantidade de desvios padrão da variável 1, ela agora é transferida para a variável 2 através dessa multiplicação aqui. Tem dois termos, dois fatores. O primeiro fator, y2, coloca esse desvio padronizado de 1, da variável 1, na escala da variável 2. Eu estou multiplicando pela quantidade típica de desvio que a variável 2 tem, que é 15. E depois eu multiplico ainda por um fator amortecedor, que é 0,8. Então, deixa eu explicar isso aqui. Vamos imaginar que aqui é 2,5, né? Que aqui em vez de 14 fosse 15. 15 exatamente. Então, 15 menos 10 dividido por 2,5 dá 2. Significa que eu estou me desviando na variável 1 por 2 desvios padrão da variável 1. Estou subindo, estou indo acima da média da variável 1 por 2 desvios padrão. Em seguida, eu multiplico por 15. 15 é o tamanho médio do desvio padrão. Então, 15 vezes 2 daria 30. 30 unidades na variável 2 é o que eu estaria, se essa desvio aqui da variável 1 se propagasse inteiramente para a variável 2, eu estaria subindo, eu estaria indo acima da média dela, que é 50, por 2 desvios, o que significaria eu teria que estar somando 30 unidades aqui em 50. Mas eu não somo 30, eu somo um pouco menos. Eu multiplico pela correlação, que é um número entre menos 1 e 1. Se a correlação é positiva, como nesse desenho que a gente está vendo, é um número entre 0 e 1, então eu faço uma multiplicação, eu faço um amortecimento. Eu não subo, então, se eu estou aqui 2 desvios para cima, eu não subo exatamente 2 desvios na variável 2. Eu subo um pouco menos, que é esse número que está aqui, 0,8. Esse efeito é chamado efeito de regressão para a média, que você não propaga o desvio da variável 1 inteiramente para a variável 2, um pouco menos. Vamos olhar agora aqui o desvio da variável 2. O desvio da variável 2, dado que você fixou a variável 1. Como que esse desvio varia quando você mudar o valor de y? Quer dizer, quando você alterar aqui essa linha azul, o que vai acontecer? A média, a gente já viu, a média da variável 2, ela muda também, ela mexe-se aqui nesse negócio. E quanto que é o desvio da variável 2? Não muda. Esse yzinho não aparece do lado de cá, do lado direito. Então, essa fórmula aqui, ela é invariante com esse y. Se você mudar esse yzinho, isso daqui não altera. Então, se você passar de 14 para 16, ou para 12, ou para 10, o desvio padrão condicional não muda. Ué, é igual a sigma 2? Não, não é igual a sigma 2. Sigma 2 é o desvio marginal, que é 15. O desvio, a distribuição condicional, né, a variável y2, fixado um valor de y1, ela tem um desvio que é o mesmo qualquer que seja o yzinho. E ele é igual a essa fórmula que está aqui. Bom, quanto maior o sigma 2, maior a variância condicional também. Beleza, isso aqui seria esperado. Mas o fator que faz realmente essa alteração aparecer, né, é esse raiz de 1 menos ρ ao quadrado. Então, o que acontece com esse ρ? Quando o ρ é próximo de 1, a correlação é muito forte entre y2 e y1, esse fator aqui fica próximo de zero. Por exemplo, se ρ aqui fosse 0,9, né, isso aqui seria um valor próximo de zero, que é ρ ao quadrado, dá 0,81, 1 menos isso, raiz disso, etc. Isso aqui ficaria um valor próximo de zero, então você estaria trazendo a
desvio, né, a distribuição da variável condicional, ela passa a se desviar pouco da esperança condicional, que é esse número que está aqui em cima. Ou seja, a variável y2, se existir uma correlação muito forte entre essas variáveis, quando você fixar o valor da variável y1, a variável y2 muda o seu valor esperado e o seu desvio fica menor. O desvio de y2 em torno da sua média condicional é menor do que o desvio típico que você observa da variável y2 se você não fala nada sobre y1. Então, dá uma informação, fornecer o valor da variável y1, diminui a variabilidade da variável y2. Traz informação sobre a variável. Isso que significa a gente dizer que traz informação sobre y2. Não só muda o valor que você espera para ela, mas mais do que isso, torna a variação dela em torno desse valor esperado menor. Ela oscila menos em torno desse valor esperado do que a variável y2 sem condicionar, sem dar o valor da variável y1. Então, essa fórmula toda que a gente fez, como é que você obtém ela? Fazendo o cálculo matemático da densidade condicional. Então, se você fizer o cálculo, pegar a fórmula da densidade condicional, da distribuição, usar as fórmulas que a gente viu anteriormente, a gente vai achar e chegar nessa fórmula que está aqui. E a gente precisa estudar isso um pouquinho. Para entender essa expressão, que vai ser muito importante, que a gente vai ver essa expressão aqui com todos os detalhes dela, a gente precisa começar definindo a matriz simétrica de covariância que é dada por essa expressão que está aqui. A matriz de covariância, ela é uma matriz, como só tem duas variáveis, x e y, x1 e y2, y1 e y2, ela é uma matriz 2 por 2. Na diagonal, a gente coloca as variâncias. Aqui devia ser sigma 1 ao quadrado, aqui devia ser sigma 2 ao quadrado, né? E aqui aqui ao longo das marginais deveria ser o sigma da variável horizontal e aqui o da variável vertical. Tá, gente? Sigma, cada um dos dois desvios de cada um delas. E ρ é esse número entre menos 1 e 1. Então, essa aqui é chamada a matriz de covariância das duas variáveis. E o que eu vou fazer com essa matriz? Vamos criar um vetor coluna com as esperanças marginais. Eu vou criar um vetor, todo vetor para a gente, ele é sempre vetor coluna, tá? Toda vez, às vezes eu escrevo o vetor assim deitado, mas sempre na hora de operar ele, misturar ele com outras matrizes, etc., a gente tem que pôr ele na forma de vetor coluna. Então, aqui eu ainda escrevi corretamente, é esse vetor deitado, transposto. Esse tracinho aqui significa transposição de vetor. Então, aqui também devia ter essa transposição, para colocar ele em pé. A fórmula normal de uma distribuição normal bivariada, ela é a seguinte: a densidade de probabilidade, vocês lembram lá daquelas primeiras densidades que a gente viu, aquela forma de sino, né? Toda normal bivariada, a fórmula da densidade bivariada, essa que é o numerador dessa expressão aqui, a expressão que eu estava mostrando antes, ela é uma fórmula igual a essa daqui. É uma constante, vezes a exponencial de menos meio de uma distância. d2y mu é uma medida de distância entre o ponto y do plano e o vetor esperado mu, esse vetor que está aqui em cima, com as duas médias. Essa medida de distância que está aqui dentro, ela é muito importante. Ela não é a distância euclidiana. Essa distância, ela aparece como uma operação matricial envolvendo aquela matriz de covariância 2 por 2, essa matriz de covariância aqui, 2 por 2, invertida, a inversa dessa matriz. Essa noção de distância, ela é chamada de distância estatística ou distância de Mahalanobis, um indiano que estudou essa distância e definiu e trabalhou com essa distância de várias maneiras. Essa distância ela é importante, ela vai aparecer várias vezes em vários cálculos e vários métodos. Por exemplo, ela é fundamental para entender o PCA.
componentes principais. Então, nós vamos estudar um pouquinho essa noção de distância, mas, em resumo, a densidade da normal multivariada, a gente viu a média, a variância, a média condicional, a variância condicional, mas agora eu estou dando a fórmula geral dessa distância, dessa distribuição. Então, se você tem um vetor que segue uma normal multivariada ou uma gaussiana multivariada, a densidade conjunta, ela é um fator que vai fazer o volume total ser igual a 1, né? Uma constante de integração, para fazer a integral disso daqui ter um volume de 1, mas é essa constante vezes uma exponencial, quer dizer, como que esse vetor impacta, né? Como é que essa densidade muda quando eu mudo a posição y? Como é que a superfície muda? Ela muda de acordo com uma noção de distância entre esse ponto y e o ponto central mu, aquele ponto que é o ponto de máximo dessa densidade de probabilidade. Ou seja, a gente está vendo que essa densidade gaussiana, ela decai exponencialmente à medida que essa distância complicada, que eu mostrei aqui antes, à medida que essa distância aumenta, a distância entre o y e o ponto mu. Então, vamos ver primeiro só esse decaimento exponencial aqui, primeiro. Imagina que aqui dentro, aqui embaixo, eu tenho a distância, essa distância d complicada que está aqui. Tem uma maneira qualquer de medir a distância entre esse ponto y e o ponto mu. Então tá, como que essa exponencial decai? Porque ela decai com a distância ao quadrado e não com a distância só. Então, se fosse só a distância, seria exponencial de menos o módulo da distância, ela decairia desse jeito. Se a distância fosse zero, teria um ponto de máximo, né? E à medida que a distância vai aumentando, aqui embaixo, à medida que ela vai aumentando, ela vai decaindo exponencialmente. Mas não é assim. Ela cai, na verdade, com a exponencial de menos a distância. Tem uma constante aqui e tal, né? Mas menos a distância ao quadrado. Então, a fórmula dessa expressão aqui, à medida que a distância está aumentando aqui, ela tem esse formato. É um formato mais suave aqui. Em vez de ter esse ponto de descontinuidade da derivada, em vez de ter a função é contínua, mas a derivada ela muda abruptamente, né? Ela era negativa do lado de cá e passa, desculpa, ela era positiva do lado de cá e passa a ser negativa do lado de cá do zero. Ela, nessa outra função aqui, ela tem um formato mais suave aqui em cima, né, no cocoruto. E ela decai também de uma maneira um pouco mais suave aqui nas pontas. Essas propriedades elas acabam sendo importantes por várias razões que a gente não vai estudar agora. Então, deixa eu pular algumas dessas coisas aqui, que a gente já viu tudo isso bastante vezes. Eu deixo para vocês lerem isso mais tarde, se vocês quiserem. Mas a gente viu... Para entender bem essa noção de distância, a gente precisa enfatizar um pouco mais algumas coisas que eu falei na aula de hoje. Primeiro, a noção de desvio padronizado. Nós vamos chamar de desvio em relação ao valor esperado de uma variável, a variável aleatória, que é a diferença entre y e mu. Então, esse número aqui, às vezes é muito maior do que mu, às vezes muito menor. A gente já definiu o desvio padrão como sendo o valor esperado dessa quantidade elevada ao quadrado e depois tirando a raiz quadrada disso. Então, o desvio padronizado, se isso daqui é o desvio padronizado é o desvio dividido pelo desvio padrão. O desvio padronizado significa que essa variável z que está aqui é a quantidade de desvio de y em relação a mu medido em unidades de desvio padrão. Por exemplo, vamos dizer que z, essa quantidade aqui, fica igual a 2. O que isso significa? Que o y está se afastando de mu por 2 desvios padrão. Se isso daqui, tudo isso for igual a 2, significa que essa quantidade de desvio que está aqui, essa quantidade, ela foi igual a 2 sigmas, 2 desvios padrão. Então, nós estamos
ao medir esse desvio padronizado, quando você me falar 2, eu sei o que significa essa unidade 2. Y está se desviando de 2 unidades? Não, não. Y está se desviando de 2 desvios padrão. Duas unidades de desvio médio do Y em relação a mu. A gente, inclusive, já viu, através da desigualdade de Chebyshev, que qualquer que seja a distribuição de Y, por exemplo, o desvio padronizado não deve ser maior do que 4. Um desvio maior que 4 é muito raro pela desigualdade de Chebyshev. Ela fornece para a gente uma justificativa para estar trabalhando com o desvio padrão. Ele é uma espécie de medida universal de quanto que você pode ter de desvio de uma variável em relação à média dela, ao valor esperado dela. Bom, quando a gente tem duas variáveis, como é que você mede a associação entre duas variáveis y1 e y2? Elas estão medidas no mesmo item. Essas variáveis poderiam ser qualquer par de colunas da nossa tabela de dados. A gente vai medir quanto que uma variável se desvia em relação à sua média, e esse desvio é calculado de maneira relativa ao desvio da variável y1, desvio padronizado da variável y1. Fazemos a mesma coisa para a variável y2. Quando z1 é grande, existe alguma tendência de também termos z2 grande? Se z1 for muito positivo, quer dizer, y1 ficar muito acima da sua média em termos do seu desvio padrão, será que z2 também tende a ter uma quantidade muito grande de desvios padrão em relação à sua média? Se isso acontecer, a gente vai dizer que y1 e y2 têm um grau de associação grande, ou correlação muito grande. E como que a gente formaliza essa ideia intuitiva? Bom, vamos começar com a versão empírica da associação. Vamos pegar uma amostra de 147 pessoas, que são os itens. Eles estão trabalhando em ocupações fisicamente demandantes, e em cada pessoa, em cada indivíduo, a gente mede um par de variáveis, y1 e y2. y1 é a força do aperto de mão, y2 é a força do braço, a força no músculo do braço. Então, aqui, o gráfico das variáveis claramente associadas para essas 147 pessoas. Então, se a pessoa tem muita força na mão, em geral, ela tem muita força no braço também, embora a relação não seja perfeita. Existe gente que tem uma força bastante grande na mão, mas não tem uma força no braço muito grande, é uma força média do braço, né? E assim por diante. Aqui eu estou colocando o valor típico que a gente está esperando. Eu não sei, isso aqui é uma amostra de dados reais, então eu não sei exatamente quanto que é o valor do mu1 e do mu2, os valores teóricos, mas baseado nessa amostra de 147 valores, eu acho que é mais ou menos por aqui e mais ou menos por aqui. Essas linhas vermelhas foram colocadas nas médias aritméticas da variável horizontal e da variável vertical. Olhando para esse gráfico, a gente vê que a maioria dos pontos estão nesses quadrantes aqui, nesse e nesse outro. Tem poucos pontos nesses outros dois quadrantes. E mesmo nesses outros dois quadrantes, eles nunca se afastam muito, nunca estão por aqui ou por aqui. Em geral, quando a variável 1 está acima da média dela, ou seja, ela está para o lado de cá, o desvio padrão, né, o desvio padronizado Z1 vai ser maior que zero. Então, vamos olhar aqui. Essa variável, ela tem aqui a 150, aqui deve ser alguma coisa como 110, vamos chutar 110. Então, quanto que seria o desvio dessa variável aqui? Aqui deve ser alguma coisa como, sei lá, 190. Então, deve ser uns 80 nessa direção, 80 para o lado de cá também, 80 aqui. Então, o desvio médio deve ser alguma coisa por volta desse valor, deve ser uns 40. 40 deve ser o sigma 1. Então, quando Z1 significaria a variável 1, vamos pensar que esse valor aqui. Vamos pegar esse valor aqui mesmo. Então, está aqui. Esse valor, na verdade, deveria ser um pouco menos do que 40, né? Deve ser alguma coisa como 30, talvez.
por aqui. Então, esse valor aqui, esse valor está se desviando de mais ou menos um desvio na variável 1, um sigma 1. Então, esse valor aqui, que seria mais ou menos 160 menos 110, daria... Não, 140, desculpe, né? 140 menos 110, daria 30. O desvio é 30, também o de sigma 1 é 30. Então, a gente tem um desvio. Essa variável, se você está com y1 igual a esse valor, você está se desviando de um desvio padrão na altura da variável 1. O que você espera para a variável 2, essa daqui, é que o z2 dela também seja positivo. Imagina que, olha, todos os pontos aqui, nessa altura, eles passaram a ser positivos. O valor do y2. Não tem ninguém, o z2, né? Não tem ninguém abaixo da média da variável 2 nessa região. Então, existem várias maneiras intuitivas da gente medir a associação entre y1 e y2. Uma delas, por exemplo, seria o seguinte: conta a proporção de pontos que estão nesse quadrante 1 e no quadrante 3 e subtrai a proporção de pontos que estão nesse outro quadrante. Isso fica um número restrito, né? Fica uma diferença de duas proporções, então tem que estar entre menos 100 e mais 100, ou entre menos 1 e mais 1. Mas, no entanto, essa medida, que seria bastante intuitiva, ela não é uma medida razoável. Há uma forma não intuitiva, mas que tem excelentes propriedades teóricas, é uma coisa chamada índice de correlação de Pearson. O que ele faz? Ele considera o produto dos desvios padronizados. A gente pega a variável 1 padronizada, a variável 2 padronizada e calcula o produto dessas duas quantidades. Quando esse desvio, vamos supor que a correlação é positiva, como nesse caso aqui. A ideia era que essa quantidade aleatória que vai aparecer, ela agora seja tipicamente positiva também. Porque quando esse cara aqui for positivo, significa que esse número y1 está acima da média dele, você está esperando que essa outra quantidade também seja positiva, tenha o mesmo sinal. Quando essa quantidade aqui for negativa, portanto, esse y estiver abaixo dessa média dele, essa outra quantidade, você espera que ela também seja negativa, também esteja abaixo da média dela, nessa outra região. Então, raramente ela estaria aqui com o sinal trocado. Então, em geral, essa quantidade que está aqui, ela vai ter um sinal positivo se essas variáveis estão positivamente correlacionadas. E o que o Pearson faz, então, é o seguinte: quando você olha para essa quantidade, você calcula essas quantidades aqui, Z1 e Z2, elas são aleatórias, né? Porque essa quantidade aqui é aleatória, essa quantidade é aleatória, então essa expressão toda também é aleatória. E o que a gente faz, o que o Pearson fez, é o seguinte: olhando para essa quantidade que é aleatória, ó, a gente sabe que μ1, que está aqui, é uma constante, não é uma variável aleatória, é o valor que você espera para esse sigma 1. A mesma coisa, o μ2, tudo isso daqui são constantes. Essa quantidade que está aqui, ela é aleatória porque o y1 e o y2 são aleatórios, mudam de indivíduo para indivíduo. Essas outras quantidades, não. μ1, sigma1, sigma2, μ2, isso são constantes, de indivíduo para indivíduo. Esse produto, então, é uma variável aleatória porque y1 e y2 são variáveis aleatórias. Isso sendo uma variável aleatória, tem uma lista de valores possíveis e probabilidades associadas. Se a gente quiser resumir essa distribuição de probabilidade, ou seja, com um único número, o que a gente faz? A gente, em geral, usa o valor esperado da variável. Então, esse produto, sendo uma variável aleatória, para a gente resumir isso num único número, a gente faz o seguinte: a gente, em vez de ficar olhando essa quantidade aleatória, a gente resume isso tomando só o valor esperado dela. E isso é a correlação entre essas duas variáveis.
Então, a correlação entre a variável y1 e y2 é o valor esperado desse número aleatório que aparece aqui. Esse número é o produto entre o desvio padronizado da variável 1 e o desvio da variável y2. Esse resumo é o índice de correlação de Pearson. Ele tem uma série de propriedades. A primeira delas, que não é óbvio de jeito nenhum, porque é essa fórmula complicada que está aqui, que a gente, em princípio a gente não tem ideia do que isso vai ser, o Pearson mostra que esse número ρ ele está sempre entre -1 e 1. Qualquer que sejam as variáveis y1 e y2, esse número, esse valor esperado aqui está entre -1 e 1. Essa é uma das razões para a gente usar o ρ como medida de associação, porque ele tem uma escala fixa em qualquer problema. Qualquer que sejam as variáveis y1 e y2, qualquer que seja a média dela, a variância, o desvio, né? Qualquer que seja essa média da variável 1, da variável 2, qualquer que seja o sigma da variável 1, qualquer que seja o sigma da variável 2, essa quantidade que está aqui tem uma escala fixa entre -1 e 1. Só pode variar dentro dessa faixa. Além disso, pela definição, a ordem que você está medindo, falando de correlação de y1 e y2, é a mesma coisa que a correlação de y2 e y1. Porque como a correlação aqui é o produto, é o valor esperado desse produto, tanto faz em que ordem você faz esse produto. Você está multiplicando Z1 vezes Z2 ou Z2 vezes Z1. A ordem não importa aqui. Então a correlação é a mesma, né? Não depende dessa ordem. A gente também tem uma outra propriedade que, se você calcular na fórmula a correlação de uma variável com ela mesma, isso dá 1. E isso não é muito difícil de entender, porque se você coloca aqui a variável y2, você substitui, na verdade, por y1, trocando essas outras aqui também, né, por y1, μ1 e sigma1, vai ficar o produto, a esperança do produto disso por isso mesmo. Então, esse termo aqui é elevado ao quadrado. E isso vai dar 1, porque esse termo aqui vai sair para fora ao quadrado, a esperança disso que está aqui ao quadrado é exatamente sigma1 ao quadrado. Não vou fazer essa conta, não é relevante, é simples de ver. As propriedades de ρ, continuando nas propriedades, uma outra propriedade é a seguinte, aqui, quando a variável y1 é independente da variável y2, a gente tem essa medida de correlação igual a 0, exatamente igual a 0. Então, se você pegar uma amostra de valores do vetor y1 e y2, você vai ter um gráfico de dispersão, um scatterplot, né, que tem uma forma indistinta. É uma nuvem sem uma inclinação muito clara, porque a variável y1 não é independente da 2, significa que ela não dá informação sobre a variável y2. Então, se o ρ for muito... Agora, pelo contrário, em vez de ser 0, se ele for muito próximo de +1 ou muito próximo de -1, então o y2 vai ser aproximadamente uma função linear quase perfeita de y1. Uma amostra de valores desse vetor vai formar um gráfico de dispersão na forma aproximada de uma linha reta. Aqui está um gráfico que você encontra em tudo quanto é lugar na internet, em qualquer livro, que são como que a distribuição do vetor y1 e y2 muda quando você varia o valor desse índice de correlação ρ. Aqui eu estou começando, vamos começar talvez daqui com ρ igual a 1, em que a variável y1 é uma função perfeita da outra variável. A variável horizontal é uma função linear perfeita da variável vertical. Se você começa a diminuir o valor de ρ, essa relação perfeita, ela se desfaz, né? Não é mais perfeita, não é mais determinística, e começa a aparecer uma nuvem de pontos, mas uma nuvem que, quando a variável x é muito alta, a variável y também tende a ser um valor acima da sua média. À medida que o ρ vai diminuindo, esse efeito de associação entre as duas variáveis vai diminuindo, até praticamente desaparecer quando o ρ é um valor muito próximo de 0.
No limite, quando ele for zero, essa associação ela desaparece completamente, ela já a gente nem consegue mais enxergar nada aqui, né? O ρ é tão pequeno que praticamente é independente, né? Não tem associação entre as duas variáveis. E quando a gente vai para o outro lado, deixando o ρ negativo, e cada vez mais negativo, começa a aparecer novamente uma associação entre as variáveis, mas agora uma associação negativa. O ρ aqui bastante negativo. Quando a variável x está acima da sua média, acima do zero aqui, a variável vertical ela fica abaixo da sua média. E quando a variável x fica abaixo da sua média, a variável y tende a estar acima da sua média. Ok, isso para duas variáveis, mas a gente vai ter, na verdade, uma tabela de dados com várias variáveis e não apenas duas. Quando a gente tiver p variáveis medidas simultaneamente no mesmo item, a gente tem um vetor y1, y2 até yp, e a gente pode agora fazer uma matriz P por P de correlação. Na posição IJ da matriz, a gente põe a correlação entre a variável I e a variável J. Então, lembra, a gente calcula o desvio da variável I em relação à sua média, em termos padronizados, né? O desvio padronizado. Faço a mesma coisa para a variável J, calculo esse produto e tomo a esperança. Vou fazer isso para todos os pares de variáveis aqui nos vários pares possíveis, né, de se formar com isso daqui. Na diagonal, quando I for igual a J, eu vou ter a correlação de uma variável com ela mesma, e aí a gente viu que isso é igual a 1. E aí, vou dar alguns exemplos dessa matriz de correlação. Quando a gente tem um vetor aleatório, y1, y2, y9, essas 9 variáveis são scores obtidos em 9 testes de habilidade cognitivas, aplicadas no mesmo indivíduo. As variáveis são as seguintes, são 3 variáveis medindo habilidade verbal, significado da palavra, quão completa é a sentença, são crianças, tá, que esses testes foram aplicados, e a capacidade de usar palavras um pouco mais exóticas, menos comuns, um vocabulário mais rico, né? Aqui embaixo, 3 variáveis medindo agora a habilidade quantitativa, uma habilidade aritmética, uma habilidade de trabalhar com restos, lembra, são crianças, então é uma matemática bem elementar. E a capacidade de preencher números matemáticos, né? E três variáveis adicionais medindo a habilidade espacial. Alguns testes feitos com luvas, vocês lembram, tem uma certa, a luva, né, você não consegue pôr a luva da mão direita na mão esquerda. Então tem uma certa antissimetria ligada às luvas aqui, é uma simetria de espelho, né? A mesma coisa com botas e hatchets, eu na verdade não lembro mais o que é hatchets, eu esqueci, tá? Nem sei se é essa a pronúncia também. Como é que poderia ser a correlação 9 por 9 entre essas variáveis aleatórias? Como a gente tem uma amostra, tá aqui, a partir da amostra eu calculo a correlação empírica entre esses dados, mas aqui está uma matriz possível com as correlações entre essas variáveis. Na diagonal, 1, porque é a variável com ela mesma. Então, aqui estão as 9 variáveis aqui. É uma matriz 9 por 9, com as 9 variáveis aqui. Aqui, em vez de colocar o nome da variável, eu estou só colocando um índice, mas os nomes estão aparecendo aqui, nas colunas. Então, aqui, por exemplo, 0,75 é a correlação entre a sentença completa, né, a completude da sentença e a capacidade semântica de entendimento do significado das palavras. Então, que é a variável 1. Então, a variável 1 aqui com a variável 2, a correlação é 0,75. A correlação entre a nota no teste de uso de palavras exóticas e de semântica, de capacidade de entendimento do significado, 0,78. 0,72, a correlação entre o uso de palavras exóticas e a variável 2, que é a completude das sentenças. Agora vamos olhar aqui a correlação entre habilidade aritmética e entendimento e significado de palavras. A correlação agora é 0,44.
correlação é bem menor aqui do que era aqui entre né, a habilidade linguística da criança. A habilidade aritmética da criança é positivamente correlacionada, mas menos correlacionada com essa capacidade linguística aqui de semântica. Vamos olhar a capacidade aritmética com a completude da sentença. A completude da sentença seria a variável 2. Então, está aqui mix aritmética e a variável 2. 0,52. Também positivamente correlacionada, mas menor do que essas outras aqui, que era da ordem de 0,70. Aritmética mista e a terceira variável, que é o uso de palavras exóticas, a riqueza do vocabulário, 0,47. Então, também menor. Então, observa que, na verdade, se a gente olhar, essas aqui são as variáveis aritméticas, né? E essas três aqui de cima são as variáveis linguísticas, as três primeiras. Então, se a gente olhar para esse bloco aqui, olha, esse bloco da matriz, a gente está olhando para a habilidade, entre números que medem a correlação entre uma das três variáveis aritméticas e uma das três variáveis de habilidade linguística. E você pode observar que os números não passam, o máximo que chegou aqui foi 0,58. Mas são números menores, bem menores do que o 0,70, 0,78 que estava aqui. Como é que fica a correlação entre as variáveis aritméticas entre si? Então, por exemplo, a variável de capacidade de completar números faltantes numa sequência, num raciocínio aritmético, com o uso da capacidade de obter restos ou a capacidade aritmética. Isso seria essa variável com essas outras duas. Essas outras duas a gente tenta ler, as três primeiras são linguísticas, essas duas aqui são essas aritméticas. Então, elas estão aqui e aqui. São esses dois, desculpa, esses dois números aqui. Esses dois números estão medindo a habilidade. Então, olha como a correlação agora é bem maior. Esse bloco aqui, na verdade, é o bloco de correlação entre essas três variáveis aqui, a correlação entre elas. Aqui na diagonal é uma variável com ela mesma. Aqui, esses outros três números, a correlação entre uma variável matemática com outra das habilidades matemáticas. De novo, a correlação pulou lá para cima. Aqui embaixo, habilidade espacial com as variáveis linguísticas. As três linguísticas aqui com as espaciais que estão aqui, a gente vê que a correlação, de novo, ficou bastante pequena. Foi lá para baixo. Agora está 0,2, 0,3. E vocês lembram que 0,2, 0,3, olha aqui, ó, está aqui, entre esses dois gráficos aqui. Então, muito pouca correlação, muito pouca, entre habilidade de trabalhar espacialmente e habilidade aritmética. Quer dizer, ter um valor alto na habilidade espacial diz muito pouco sobre a sua habilidade, linguística, desculpe. E a relação entre espacial e matemática? São esses números que estão aqui. Também um pouco maior do que a linguística, mas pequena também. Muito pequena. E entre essas variáveis aqui, das habilidades espaciais, olha que coisa curiosa, não é tão grande, parece que você precisa de habilidades, né, não tão associadas às habilidades que medem a capacidade de enxergar as simetrias entre as luvas e as botas. 45, 0,60, maior, né, subiu de novo, mas menor, um pouco do que o que a gente tinha aqui em cima, por exemplo, das habilidades linguísticas. Aqui está um gráfico mostrando essas 9 variáveis, essa matriz de correlação, mas agora, em vez de colocar um número aqui, a gente está colocando o scatterplot. Então, a gente pode ver que realmente esse primeiro, aqui ao longo da diagonal, está colocado o histograma da variável e uma superposição uma ideia da densidade de probabilidade dessas variáveis. Isso aqui é uma estimativa empírica, com a estimativa de Kernel, que a gente ainda vai estudar, essa curva contínua, mas é uma aproximação, uma estimativa da densidade. E aqui a gente vê os gráficos, realmente, as correlações fortes, né, entre uma variável, a completude da sentença e o significado da palavra, está aqui.
Então, aqueles números grandes que a gente observou, agora passando aqui entre as habilidades aritméticas e as linguísticas, que são essas três primeiras aqui, é esse bloco, a gente vê uma correlação positiva bem diminuída, amortecida, em relação ao que a gente via aqui em cima. Aqui embaixo, que é a habilidade espacial com a semântica, também bastante amortecida e bastante pequena. Aqui é uma outra maneira de visualizar essa matriz de correlação, mostrando aquelas, em vez de tentar aproximar, mostrar o scatterplot, isso aqui são todos pacotes do R, todos têm o código lá, acho que o código está lá no livro, está em algum lugar, tá, gente? Ou nos slides aqui mesmo, vamos ver mais para frente. Então, ele tenta mostrar de maneira, né, as cores indicando se a correlação é positiva ou negativa, e o formato da nuvem de pontos para a gente ver se ela é positiva ou negativa. Então, nós estamos aqui olhando, aqui são um outro conjunto de dados muito famoso, que é o WINE, que são características de vinhos, são vários pontos, vários vinhos, em cada vinho você mediu várias variáveis aqui, e aí a gente vê o grau de associação entre algumas dessas características são associadas umas com as outras, e algumas são pouco associadas entre si. Por exemplo, o álcool, tá aqui, essa coluna, você vê que ele é pouco associado com essa variável, o formato é quase um círculo aqui, então não tem um formato de nuvem, de elíptica muito acentuada, como esse daqui, onde a correlação seria alta, tem um pouquinho mais de associação com essa variável aqui, proline, que eu não sei o que significa, e só uma outra curiosidade, como a gente tinha visto antes, a correlação entre uma variável, por exemplo, diluição e álcool, é a mesma da correlação entre álcool e diluição, que está aqui. Então, essa matriz ela é simétrica em torno da diagonal, tá? Porque a correlação entre YI e YJ é igual à correlação entre YJ e YI. Por isso que algumas vezes essas matrizes aqui, elas aparecem só com a parte de baixo ou só com a parte de cima. Porque a parte de cima seria a mesma coisa, seriam esses mesmos números aqui. Então, para não encher de número aqui, que na verdade não tem mais a informação está toda concentrada aqui embaixo, mostra só a parte de baixo da matriz. Aqui são outras visualizações que eu vou deixar para você ver depois, se você quiser. Não vou gastar mais tempo nisso. Não são todas visualizações legais para essa matriz de correlação entre variáveis. E tudo isso aqui, gente, é para chegar de novo naquela distância estatística que a gente estava falando. Deixa eu falar agora um pouquinho mais sobre as propriedades do ρ. Se o ρ for menos 1 ou mais 1, a gente pode predizer o valor de y2 como uma função linear de yi sem erro, de forma perfeita, porque se o ρ for menos 1 ou mais 1, o y2 tem que ser simplesmente uma transformação linear do y1. É uma função linear perfeita. Se o ρ for igual a zero, até pode acontecer do y1 ser fortemente relacionado a y2 de uma forma não linear. Esses são exemplos meio estranhos e exemplos em que a gente diz que a correlação, ter uma correlação zero, não significa que a variável seja independente uma da outra, você pode ter associação, mas para isso acontecer, você precisa ter uma relação muito estranha entre y1 e y2. São casos muito raros na prática. Ainda sobre as propriedades de ρ. ρ é invariante por mudança linear de escala. Por exemplo, se y1 é o estoque de café num certo mês, y2 é o preço do café no mesmo mês. Então, a quantidade de café no estoque, por exemplo, num país ou numa empresa, o preço do café, você vai medir a correlação ρ entre essas duas variáveis. Suponha que outra variável seja usada, uma variável y3, que é o preço do café também, só que em vez de medir ele em reais, a gente mede em dólares. E olha que essa transparência foi feita numa época em que o dólar valia 2,3 reais. Caramba! Nós estamos com 6 agora, hein? 2,3. Essa era uma época que dava para comprar coisas em dólares. Então,
Nesse caso, a correlação entre Y1 e Y3, que seria a correlação entre Y1 e 2,3 de Y2, porque é isso daqui, isso vai ser igual à correlação entre Y1 e Y2. Então, você pode mostrar que a correlação entre uma variável e outra, se essa variável Y3 é só uma mudança linear da variável Y2, a correlação não muda. A correlação entre Y1 e Y3, que é o preço em dólares, é a mesma coisa da correlação da variável 1 com o preço em reais. Do mesmo modo, se uma das variáveis fosse, por exemplo, temperatura, e em vez de medir ela em graus centígrados, se eu estivesse medindo em graus Fahrenheit, então a variável Y3 seria uma transformação linear determinística da variável Y2, a correlação entre uma variável e a temperatura em graus Fahrenheit seria igual à correlação entre essa variável Y1 e a temperatura medida em graus centígrados. Não mudaria. Bom, ρ é um resumo teórico da distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias. Ela não depende dos dados para ser obtida, é uma conta matemática. Relembrando a definição, né, o ρ ele é essa esperança desse desvio multiplicado por esse outro desvio aqui. Isso é uma conta, a esperança é uma integral ou uma soma sobre todos os valores possíveis, tendo as probabilidades. Então, para calcular esse ρ, a gente precisa dessa distribuição dessas duas variáveis, a distribuição conjunta dessas duas variáveis aqui. No entanto, na maioria das vezes, a gente pode simplesmente estimar esse ρ usando os dados, porque, olha aqui, o ρ é o valor que você espera por uma certa quantidade aleatória. Então, esse valor esperado pode ser estimado simplesmente calculando uma média aritmética. Primeiro, você pode estimar a média aritmética de uma variável você pode estimar o valor esperado de uma variável calculando simplesmente a média aritmética dos valores estatísticos que você tem em mãos. Do mesmo modo, o desvio padrão pode ser estimado calculando os desvios, substituindo o valor esperado aqui pela média aritmética, que está aqui, eleva ao quadrado, tira a média desses desvios ao quadrado, tira a raiz disso, e isso deve ser um valor próximo do valor. Então, toda essa expressão que está aqui, ela pode, essa parte interna do parênteses, ela pode ser aproximada por essa parte que está aqui. Quer dizer, onde tem o mu1, eu vou substituir pela média aritmética da amostra que eu tenho em mãos. Onde tem o sigma1, eu posso substituir pelo S1 que eu obtenho a partir da minha amostra. Eu preciso agora calcular quanto que seria o valor esperado dessa quantidade que está aqui. Mas isso, de novo, não é difícil. Eu simplesmente pego todos os meus pares de pontos, os Y1 e Y2, calculo essa expressão aqui para cada um dos pares que eu tenho, subtraio a média, divido pelo S1, faço a mesma coisa para a variável 2 e calculo no final o valor médio desse produto. Então, faço isso aqui. Para a variável 1, eu tenho N1 valores, são os dados da coluna 1 da tabela. Eu calculo esse novo valor ZI1 para o indivíduo I na coluna 1. Eu calculo o valor da coluna 1 menos a média da coluna 1 dividido pelo desvio da coluna 1. Calculo esses desvios padronizados. Faço a mesma coisa para os dados que estão na coluna 2. E no final das contas, faço o produto dessas duas quantidades e tiro a média aritmética deles. Somo todo mundo e divido pelo número de dados que eu tenho. Isso é uma aproximação para o meu ρ teórico, o meu valor, essa quantidade aqui, que é um valor teórico que muitas vezes é muito difícil de ser calculado, teoricamente. Bom, nesse finalzinho, vamos começar a introduzir. Eu acho que se você está cansado, toma uma água, respira um minuto, esse minuto que eu estou te dando, porque
nós vamos finalmente entrar aqui na parte da distância estatística, a distância de Mahalanobis. Nós não vamos conseguir completar tudo isso hoje, ainda tem vocês estão vendo aqui, são 186 slides, mas a gente vai fazer uma parte introdutória